Eu tenho certeza que a maioria das pessoas nunca ouviu falar dessa sigla na vida. FTP. A não ser que você seja apaixonado por ciclismo ou more com alguém que seja, saber qual que é o seu Functional Threshold Power, ou FTP, nunca deve ter passado na sua cabeça. Mas você pode ter certeza que não sai da cabeça de muito ciclista. Meu Deus! Que foi isso? Para quem não me conhece, eu sou o João Barreto. Eu já fui um ciclista amador acima da média e hoje eu estou tentando pelo menos voltar a ser um ciclista mediano. Essa minha volta acontece depois de muito tempo sem ter treinado de forma estruturada. Então eu não tinha um treino, essa semana eu vou treinar isso, outra semana eu vou treinar aquilo, ou uma prova-alvo. Eu gostava de pedalar e continuei pedalando, continuei correndo, continuei nadando, mas nada muito estruturado. Agora, nessa volta, para ela ser estruturada, eu utilizo dois parâmetros principais. O primeiro parâmetro é a frequência cardíaca. Acho que já está todo mundo acostumado com isso. Seu reloginho mede a sua frequência cardíaca. E o segundo parâmetro, que agora é um parâmetro mais novo, é algo que começou a se popularizar faz relativamente pouco tempo, com os medidores de potência, veio o FTP. A frequência cardíaca é o parâmetro mais comum, inclusive é o mais antigo. Eu utilizei esse parâmetro por muitos anos. Para utilizar esse parâmetro, você faz um teste para encontrar qual que seria a sua frequência cardíaca limiar. De forma super simplificada, tá? É a frequência que você conseguiria sustentar durante 1 hora. Então, se eu consigo ficar durante 1 hora a 160 batimentos cardíacos por minuto, esse é seu limiar. Você encontrou seu limiar? Aí começa a ter o cálculo das suas zonas de frequência cardíaca. Geralmente, a zona 1 é a zona mais fraca, né? A zona que você está conversando, super tranquilo, não está fazendo um esforço em si. E essas zonas vão subindo, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Geralmente, tem muita gente que usa até zona 4, zona 5. Eu gosto tanto para frequência cardíaca quanto para potência, usar mais zonas. Geralmente eu uso a metodologia que está no software que eu uso de treino, que é o Intervals, que são 7 zonas. Então é um pouquinho mais detalhado, ele quebra um pouco mais as zonas de treino. Para mim funciona melhor, eu gosto de ter um pouco mais de detalhe nesse quesito. Então, a frequência cardíaca e a potência são bem similares. Frequência cardíaca, você mede o quanto que você consegue sustentar de batimento por minuto durante 1 hora. E a potência, você mede quantos watts, que é a unidade de medida de potência, você conseguiria sustentar durante 1 hora. E a partir desse valor, você monta suas zonas de potência. Então, são bem similares. Esse teste que eu fiz, que eu vou mostrar para vocês como é que ele decorreu, foi um teste feito depois de mais ou menos 4 meses de treino. Então, primeiro, eu já tenho uma bagagem de treinamento, eu fui um atleta amador bem colocado em triatlo, já fiz muito treino estruturado, mas fazia tempo que eu não treinava, né? Como eu falei, estou voltando. E nessa volta, eu fiquei 4 meses fazendo treino estruturado, com um volume relativamente ok, e só daí eu comecei a pensar nos testes e fiz meu teste de FTP. Eu gosto de fazer assim, eu já fiz isso no passado também, porque depois que você começa, né, recomeça, às vezes você passa muito rápido pelo teste. Então vamos dizer que você ficou muito tempo sem treinar. Você vai lá, faz um teste. Depois de 2, 3 semanas, às vezes esse teste já ficou quase obsoleto. Você conseguiu melhorar muito rápido. Porque você carrega uma memória, né, do que você já treinou e geralmente você consegue crescer bem rápido. Então eu prefiro estar com um pouco mais de base para fazer esses testes e aí essas minhas zonas, né, que eu vou montar com base nesses testes duram mais tempo. E é importante atualizar essas zonas, né, e atualizar por consequência os testes. Geralmente eu atualizo de 4 ou 5 meses, eu gosto de atualizar. Mas eu tenho uma prova-alvo que é daqui a 70 dias, mais ou menos, em agosto. E provavelmente eu nem vou atualizar até lá. Eu vou utilizar a mesma zona de treino e o mesmo FTP até chegar nessa prova. E outra coisa que eu fiquei muito chocado embora já faça um tempo que eu não faço esses testes, né? Eu utilizo o Intervals, né? Como eu falei, o Intervals.icu é um software que você é tipo um Strava, assim, mas ele eu acho ele um pouco mais detalhado. Você consegue chegar nos detalhes bem legais ali para quem gosta de dados. É um software bem completão.
E ele tem uma estimativa de FTP, e é o EFTP. Então, se você faz uma prova muito forte ou um treino muito forte, ele pega um trecho daquele seu treino ou um trecho daquela sua prova e estima um FTP. Então, quando eu comecei a utilizar essa plataforma, né, tava com o meu FTP um pouco desatualizado, e depois que eu fiz a Grand Cup de Ubatuba, até tem um vídeo no canal que eu filmei essa prova, uma prova sensacional. Depois que você faz um esforço muito grande, ele automaticamente atualiza esse FTP. Então, eu fiz a prova e na semana seguinte eu fiz o teste do FTP. Cara, ficou bem perto. Eu vou mostrar para vocês aí que, às vezes, do jeito que está crescendo a tecnologia e a estimativa dos softwares estão ficando muito boas, às vezes daqui a um tempo nem vai mais precisar ter esse teste, tá? Às vezes no dia a dia ali, ou numa prova mais dura que você fizer, já vai ter uma estimativa muito boa só utilizando esses softwares. Acabei aqui o aquecimento, agora bora começar o teste. Deitando pra caralho. Últimos 5 minutos. Acabou. Que foi isso? Foi mal aí. Desculpa pela neca. Caraca, dando pra ver, tá limpo demais. Deixa eu tirar ela. É isso. Teste concluído. Depois eu vou ver quanto que deu direitinho, mas foi bom. Acho que não ficou muito diferente do que já tava no intervals, mas foi legal fazer para relembrar o que é sofrer por 20 minutos, manter uma cadência legal, manter uma força mais constante, conseguir no final não quebrar e fazer ainda mais força. Depois eu vou mostrar direitinho, mas eu acho que a curva de potência no final do treino foi aumentando, né? Então começou mais baixo e foi aumentando, e eu acho que no final deu certinho uma potência crescente, né? Vamos ver. Gostei.